aqui hoje de novo para dar mais uma aula para vocês. Hoje a gente vai estudar a lição 14 da nossa revista, que tem o título Morte versus Vida Eterna. Então fica ligado aí, pega a sua Bíblia, sua revista, seu caderno de anotações e bora estudar. Antes, porém, nós vamos orar, pedindo para que o Senhor nos ensine sobre o que Ele quer aqui nessa manhã e para que Ele nos instrua sobre a palavra dEle, sobre aquilo que Ele deseja falar nos nossos corações, amém? Então feche seus olhos e orem comigo. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui na Tua presença, aprendendo um pouco mais de Ti, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Pai, te peço que nesse momento o Senhor venha falar conosco, nos ensinar, Pai, através do Teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor nos deixou sobre a nossa salvação, sobre a morte, que nesse momento, Pai, os nossos corações, mente, venham estar abertos para que nós consigamos entender essa mensagem de hoje, essa aula de hoje. Te peço que esteja com cada aluno que está ouvindo essa aula e que nós saiamos daqui hoje com pleno entendimento dessa lição. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre a lição 14. Ela fala sobre morte versus vida eterna. E eu queria começar perguntando para vocês algumas coisas. Na verdade, tenho duas perguntas. A primeira pergunta é: quando você vai para a escola, ou quando você vai para a igreja, quando você vai para um encontro com seus amigos, o que você faz antes de sair de casa? Eu, particularmente, antes de sair de casa, tomo banho, arrumo minha roupa, escolho a roupa que eu vou usar, escolho os acessórios que eu vou usar, o brinco, sei lá, a pulseira, alguma coisa assim. Eu me preparo antes de sair de casa, né? Eu me organizo, eu penso em como eu vou fazer aquilo, me preocupo com aquele evento, com aquele compromisso. Vocês também são assim, né? Eu acredito. E aí eu queria te perguntar, você tem se preparado para ter uma vida eterna com Cristo? Como você tem se preparado para esse momento? E aí a gente vai conversar um pouco aqui hoje sobre essa lição e no final a gente reflete, eu vou refletir daqui, vocês refletem daí, sobre como nós temos nos preparado para esse momento, que é uma certeza que vai chegar para todos nós. Se o Senhor nos levar, né, antes dele voltar, nós passaremos por esse momento. E se Jesus voltar antes de nós falecermos, né, antes da gente morrer como outras pessoas que a gente conhece, também vai acontecer, é um fato, né? É algo que não tem como não acontecer na vida de todo ser humano. Então, nós temos nos preparado? Não precisa responder para mim, mas é uma pergunta para a gente pensar com a gente aqui. Gente, mas assim, calma, né? Eu não tô aqui pra assustar vocês e nem pra falar de um papo chato. Eu sei que a gente tem uma relação com a morte um pouco difícil, né? A gente sempre fica triste quando alguém da nossa família ou alguém que a gente conhece, alguém que a gente gosta muito, vem a falecer. É um momento de muita tristeza e por nos causar um pouco de incômodo, dor, sentimentos difíceis, a gente costuma não pensar muito sobre a morte, ou não pensar muito sobre como será esse momento na nossa vida, ou como será esse momento para a vida de alguém que a gente ama muito. Eu sei que é difícil, né? Mas hoje nós não vamos aqui assustar você, eu não estou aqui para isso. A gente está aqui para entender como nós, como cristãos, precisamos enxergar esse momento, porque é necessário uma preparação, né? Você não pode viver uma vida inteira sem pensar sobre, não sobre a sua morte, não sobre como você vai morrer, tipo, será que eu vou morrer sentado, em pé? Não, não é isso. É sobre a vida que você vai ter depois que você morrer,
E isso demanda uma preparação. É sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? Então tá, eu queria começar lendo com vocês aqui um versículo da nossa revista, que é o nosso versículo-chave, que está escrito lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. A gente sabe que quem escreveu o livro de Filipenses foi o apóstolo Paulo, isso aí, muito bem. Então vamos lá, eu vou ler aqui, tá na nossa revistinha, e você pode acompanhar se você não tiver revistinha. Você abre a sua Bíblia aí, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que diz o seguinte: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente precisa parar para pensar sobre o que Paulo estava querendo dizer aqui nesse momento, né? Paulo parecia uma pessoa preocupada, tipo, ai meu Deus, eu não posso morrer, ou alguma coisa assim. Ele parecia preocupado com a morte? Não, o que ele está querendo dizer é justamente o contrário. Ele não se preocupava com a morte, né? Não era uma preocupação. Isso não quer dizer que Paulo queria morrer, tipo, ai Senhor, eu quero morrer hoje. Não, mas ele tinha uma busca tão constante, uma preparação tão constante para alcançar a salvação, para estar com Cristo, né, sendo salvo, que ele não temia a morte, né? Ele não enxergava a morte como um fim terrível, né? Acabou a minha vida aqui. Não, ele compreendia que a morte física, a morte em vida, seria uma oportunidade de viver com Cristo, né? Viver com Cristo, assim como ele coloca aqui, porquanto para mim o viver é Cristo. Então, maravilhoso é em perceber como nós não precisamos querer a morte, nós não temos que desejar a morte, mas precisamos ter certeza de que a morte não é um fim terrível para a vida do cristão, aquele que se prepara para estar com Cristo. Do contrário, é uma oportunidade de vivermos inteiramente com Cristo, né? Sem dores humanas, sem necessidades humanas, sem compromissos humanos. É uma dedicação exclusiva a adorar e glorificar o nome do Senhor e viver com Ele em glória, como Ele nos prometeu em Sua palavra. Isso é demais, né, gente? Então, gente, é o seguinte, eu vou começar aqui a seguir a nossa revista, e a gente vai ler o primeiro tópico, que fala sobre entender melhor a morte. E aqui é muito interessante a gente perceber que Deus não criou o homem para morrer, né? A gente sabe que lá em Gênesis, a gente pode conhecer essa história no livro de Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e criou um paraíso para o homem viver, o jardim do Éden. E Deus fez o homem, viu que era bom, e fez a mulher, e viu que era top, e fez o leão, fez o passarinho, fez as árvores, fez coisas maravilhosas, criou tudo perfeitamente para que o homem vivesse ali feliz e povoasse a terra. Mas, como consequência de um pecado, de desobediência, a gente sabe que a morte entrou na vida do homem, né? Como diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, assim, a gente sabe que a morte, ela é a consequência de um pecado, de desobediência, né? Mas para a glória de Deus, por misericórdia e graça, né? Que a própria Bíblia fala que por dom gratuito de Deus, né? Graça, por infinita graça, o Senhor nos deu a oportunidade de, mesmo sendo pecadores, mesmo, né, sendo finitos, que nós morremos em carne, o Senhor ainda nos dá outra oportunidade de viver uma vida com Cristo Jesus, né? Isso é maravilhoso, mas existe um pequeno detalhe sobre essa vida, né? Essa vida com Cristo Jesus, ela é eterna, gente. É algo que acontece num período de eternidade.
Isso é muito interessante. Gente, e assim, não só isso é importante entender sobre a morte. É importante a gente entender também que a morte, ela é o último inimigo a ser vencido. O que isso quer dizer assim? Quer dizer o seguinte, que quando nós morremos, quando nós partirmos para a glória, para a glória de Deus, nós estamos em processo de buscar a salvação. E eu creio e profetizo em nome de Jesus que nós teremos uma vida de eternidade com Cristo, assim como está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Então, assim, a morte será o último inimigo a ser vencido, mas ela será eternamente vencida, de maneira que nós não morremos duas vezes, né? Nós morreremos uma vez em carne e viveremos eternamente, né? Por isso é tão importante a gente pensar sobre como nós precisamos nos preparar para essa vida eterna, porque é eterna, é para sempre. É tão difícil para a gente pensar sobre algo eterno, né? Parece muito distante, porque eu não conheço nada que seja eterno sem ser Deus, assim, né? Isso aqui não é eterno, é destrutível. Nada que eu consigo pegar é verdadeiramente eterno, né? Então isso parece ser distante, mas, gente, eterno é para sempre mesmo. É tão distante, é tão infinito, é tão maior, é tão eterno, que é até difícil da gente pensar, mensurar, né? Nós, seres humanos, temos mania de mensurar as coisas. Ah, essa caneta tem 15 centímetros. Ela é... Nem sei que forma geométrica é essa. Uma elipse, sei lá, me ajudem aí, eu sou muito boa disso, não. Mas ela tem 10 gramas, ela é vermelha. A gente tem necessidade de mensurar as coisas, né? Mas uma eternidade é difícil de ser mensurada, porque é algo que verdadeiramente só com Cristo, né? E só numa vida eterna. Claro, nós não podemos negligenciar que a vida eterna com Cristo é para os salvos, mas a gente vai chegar um pouquinho mais lá na frente nesse ponto aí. Fica tranquilo. Mas assim, antes da gente falar sobre isso, eu queria dizer, gente, que Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte? Sim, gente, Jesus venceu a morte. Quando que Jesus venceu a morte? Jesus venceu a morte na cruz, quando ele, mesmo morto, né, ele ressuscitou. Mesmo depois daquele, né, todo sofrimento, tudo aquilo que Jesus passou, Jesus venceu a morte. Isso está na Bíblia, gente, está escrito, e eu vou ler para vocês aqui porque é algo realmente maravilhoso. Vou dar referência para quem não está com a revistinha. Esse é o tópico 3 da nossa lição, tópico 1.3. Mas quem não está com a revistinha pode ler lá em João 11, versículo 25 e 26, que eu vou ler aqui agora. E diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Gente, Jesus, ele tem poder sobre a morte, né? A gente sabe na Bíblia de alguns casos em que Jesus ressuscitou, né? Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Então, assim, nós sabemos que Jesus tem poder para vencer a morte. Mais ainda do que ressuscitar outros homens, Jesus tornou a viver depois de morrer por nós na cruz. Cara, é um Deus infinitamente maravilhoso. Por isso, repito, é muito importante a gente se preparar para viver com Cristo em glória eternamente. Gente, eu queria muito que vocês gravassem essa palavra eternamente, porque é algo realmente muito difícil de ser mensurado,
mas é algo muito real para a nossa vida eterna. É uma vida eterna, como eu acabei de dizer. E aí vocês devem estar me perguntando assim: Hans, mas você me falou de morte, você tem falado o tempo todo sobre a necessidade de pensar em algo verdadeiramente eterno, mas para onde eu vou? Para onde nós vamos quando a gente morrer? Cara, nós vamos para o paraíso, né? E aí a gente tem exemplos bíblicos que nos falam sobre essa verdade, né? Que em nome de Jesus deveremos, quando for o momento. Jesus falou na cruz para o ladrão da cruz que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Em outro momento, lá no livro de Coríntios, Paulo vai ser levado ao céu e depois ele vai dizer que ele foi para o paraíso. Gente, eu acredito, como Deus é tão perfeito, eu não sei quantos de vocês aqui já viajaram, tipo, eu já fui a alguns lugares do Brasil. E um lugar, assim, que eu vejo Deus naquele lugar, chama Arraial do Cabo. Se você não conhece, pesquisa aí no Google, Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. É um lugar, assim, que você olha em volta e você fala, gente, você vê Deus em tudo, porque é perfeitamente lindo. A água do mar é verde transparente, sabe? Você olha em volta, as árvores são bonitas, o lugar é maravilhoso, é lindo. Você olha assim e você fala, cara, será que eu tô vendo uma coisa real? Porque isso é muito bonito, é uma beleza que te impressiona. E como Deus é tão infinitamente perfeito, e se Deus, cara, inspirou a estar na Bíblia a palavra paraíso, eu creio, gente, que é uma coisa assim. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nunca chegou ao nosso coração é aquilo que Deus tem preparado para nós. Então eu creio que esse paraíso, onde o Senhor já preparou, em que o Senhor está só aguardando o momento de nós estarmos lá com Ele, é o lugar para onde nós vamos quando a gente morrer. Vamos lá encontrar com Deus e glorificar eternamente o nome dele em glória. Vamos estar lá. Não vamos ter que trabalhar, não vamos ter que... Não. A gente vai fazer da vida. É glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Num paraíso. Ai, mas é difícil pensar sobre isso? Sim. Mas, gente, nós precisamos crer que Deus tem algo excepcional, algo extraordinário, algo infinitamente maravilhoso nos esperando. Por que a gente tem que pensar nisso? Porque nós precisamos desejar o céu. Nós precisamos não só viver uma vida comum, de maneira assim, eu só vou viver a minha vida, eu vou estudar, eu vou ter um bom emprego, vou construir uma boa família, vou conquistar um carro legal, uma casa legal, e vou viajar ao mundo, e depois eu já tenho dinheiro, já tenho família, já viajei o mundo, tenho casa, tenho carro, e depois a vida não é só sobre isso. Talvez a vida terrena nos dê uma ilusão, né? Ela nos deixe cegos sobre a necessidade de termos coisas, mas o nosso verdadeiro desejo, nossa verdadeira ansiedade deve ser para estar com Deus e desejar o céu e nos preocuparmos sobre seguirmos aquilo que Jesus nos deixou, as orientações que vão nos levar ao céu, as orientações que estão escritas na Bíblia, aquilo que Jesus escreveu ali por inspirando, vivendo e orientando as nossas vidas, para que no momento em que Ele nos chamar, nós sejamos recebidos por Deus e pelos anjos no paraíso. Amém? Você aí já está desejando o céu? Será que você consegue fechar o seu olho por um minuto? E eu sei que para nós vai ser muito difícil, mas mesmo assim tentar imaginar como será que é esse lugar que Deus tem preparado para nós.
Gente, eu confesso que eu não sou capaz, eu confesso que é impossível, mas eu sei que eu quero muito. E mesmo sem saber o que é, eu quero muito. E nós temos que querer voltar para casa, voltar para Deus. E por isso nós temos que nos cuidar e cuidar da nossa vida aqui, para que estejamos com Ele lá, no céu, em glória. Amém? Ai, gente, quase que eu me emociono aqui, né? Mas eu queria cantar um pedaço de um louvor que acho que ele vai nos ajudar a pensar sobre o céu. E vai nos ajudar a imaginar esse lugar onde a gente vai viver por uma eternidade. E ele diz assim, gente, eu não sei cantar, me ajudem, tá? Tentem só imaginar aquilo que eu vou cantarolar aqui agora. Diz assim: imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu pra onde eu vou. Agora, imagine você cantando com os anjos. Imagine você andando pelas ruas de ouro e de cristal, como nunca viu igual. Aí depois diz assim: eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: santo, santo é o Senhor, para sempre cantarei. Gente, olha essa música, ela fala em um lugar de ruas de ouro e de cristal. Você tem ideia do que é isso? Não, né? Nem eu. Mas a gente precisa querer esse lugar, gente. Nós precisamos viver todos os dias tentando matar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas limitações, tentando matar tudo aquilo que nos afasta de Deus, para que nós tenhamos condições, porque a gente nunca vai merecer, não adianta, né? Mas a Bíblia diz também, né? Não é porque nós não vamos conseguir merecer o céu que nós vamos nos acostumar e ficar testando a graça de Deus. Não é isso que a gente tem que fazer. Nós precisamos demonstrar para Deus que nós desejamos esse céu. De que maneira a gente pode fazer isso? Cumprindo aquilo que Ele nos ordenou na Bíblia, cumprindo o ID, espalhando esse evangelho pelo mundo, não sendo aquilo que desagrada a Deus, né? E eu creio que por graça o Senhor nos levará a esse céu maravilhoso que eu tentei imaginar aqui através desse louvor. Amém, gente? Mas agora eu queria dividir com vocês a visão da Bíblia sobre o céu. Eu sei que esse louvor que eu cantei aqui, ele já deu uma palhinha pra gente assim de como pode ser lá, mas vamos falar aqui sobre como a Bíblia vê o céu. Então, gente, a primeira coisa que eu queria dizer sobre o céu, sobre como a Bíblia vê o céu, né? Sobre a visão da Bíblia do céu, o que ela diz sobre o céu. Vamos dar um passo atrás. Imagina assim, alguém que você admira muito. Sei lá, eu vou falar alguém que eu admiro muito. Um artista. Não sei, vou pensar aqui, um artista. Vamos falar assim. O Neymar. Imagina se você morasse no prédio do Neymar. Não. Talvez o prédio fosse muito próximo. Imagina se você morasse na quadra do Neymar. Você não ia se sentir especial de falar assim: ah, não, eu moro na quadra do Neymar. Aí todo mundo ia falar: pô, ele mora na quadra do Neymar. Caraca, que massa. Pô, show de bola. Pô, caraca, tu já encontrou com ele alguma vez? Tu já dividiu a fila da padaria com ele? Alguma coisa desse tipo? Todo mundo ia ter, né? Ia achar legal, ia achar demais. Gente, mas vocês já imaginaram que morar no céu é morar com Deus?
Vocês já pararam para pensar isso? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui hoje? É morar com Deus, morar no céu. Gente, é sobre esse lugar que a gente está falando aqui hoje. E olha o que a Bíblia diz sobre esse lugar. A Bíblia diz que não haverá tempo. Não vai ter tempo. Não terá relógio, dia do mês, ano. Não vai ter, gente. Não haverá tempo. Diz também a Bíblia que não haverá mais o brilho do sol ou da lua. Cara, vai ser escuro, vai ser claro? Não sei, gente. Mas eu sei que não vai ter sol nem lua. Não vai ter a luz do sol e da lua. Mas a gente sabe que Deus é maravilhosamente resplandecente, que Ele é maravilhosamente luz. Deus é luz, né? Então, não sei, será? Como é que vai ser? Claro, escuro? Cara, não importa, a gente vai estar morando com Deus, né? Mas eu sei que não vai ter a luz do sol e não vai ter a luz da lua. Todas as nações nesse céu andarão na luz do Senhor. Todas as nações. A gente estuda, né? Todo mundo aqui tá no colégio e tal. A gente sabe que existiram guerras, que já existiram nações que brigaram uma com a outra. E o que Deus está falando assim, cara, esse céu tá disponível, tá aí para todas essas pessoas que quiserem tentar. Não importa se você é brasileiro, americano, se você é, sei lá, chinês, se você é, sei lá, não importa a sua nação. Se você desejar esse céu de todo o teu coração, se você quiser verdadeiramente viver eternamente com Cristo, e você conquistar esse céu, assim, tentar, né, que nós nunca vamos conseguir, nunca vamos merecer esse céu, mas a gente precisa sempre tentar, demonstrar esse esforço, né, para Deus. Mas lá a gente vai dividir o céu com pessoas de todas as etnias, e todas as nações, todos os povos, diferentes, assim, sabe? Isso é bem maneiro, bem demais. E aí, aqui diz que o céu também será, olha isso, gente, o céu será a morada eterna, de novo essa palavra, eterna, dos escritos no livro da vida. Ai, Jesus, escreve meu nome no livro da vida, Jesus. Eu sei que o Senhor já escreveu, mas nunca permita que ele se retire de lá. Em nome de Jesus, Deus, que o nome de cada pessoa que está vendo essa mensagem, que está vendo essa palavra, que está estudando essa lição, que esses nomes possam estar todos no livro da vida, Deus. E que se existe alguém, Pai, que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, Senhor, dê a oportunidade a essa pessoa de te conhecer e de ter o nome dela escrito no seu livro, Senhor. Porque, Pai, quão ruim, quão difícil é a vida do homem que não te conhece, que não tem possibilidade de salvação em Ti, Deus. Em nome de Jesus, Deus, salva essas pessoas. Não nos deixe, Senhor, nos conceda esse céu maravilhoso. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém, Deus. Gente, é muito forte essa mensagem. Ela é muito importante para nós que somos cristãos, né? Nós não podemos por um minuto, sequer um segundo, esquecer a necessidade de desejar esse céu, gente. Nós precisamos desejar o céu, sim. Assim como você quer um tênis novo, assim como você quer... Assim não, na verdade, mais do que isso, mais do que um tênis novo, mais do que uma viagem, mais do que falar inglês, você precisa desejar o céu. Cara, eu queria te convidar, eu vou tentar fazer isso também, tá, gente? Pelo menos uma vez por dia, tentar imaginar esse céu. Porque assim, eu nunca fui na Disney. Mas de tanto que eu vejo vídeos no YouTube, de tanto que eu vejo gente que já foi lá falar da Disney e tal, claro que eu quero conhecer a Disney. E como o céu nunca foi filmado e não tá no YouTube, só o próprio Deus pode, né, fazer a gente tentar ter um pouquinho de noção do que é esse céu. Então, gente, uma vez por dia, se você puder fazer mais vezes, faça mais vezes, mas pelo menos uma vez por dia, feche os seus olhos e fala: Deus, me dá um pouco de sentimento sobre como é viver nesse céu.
Me ajuda, Senhor, a desejar cada dia esse céu, essa vida eterna contigo. Senhor, me ajuda a não temer a morte, porque verdadeiramente viver aquilo que Paulo disse, que morrer com Cristo é lucro. Gente, viver com Cristo deve ser a coisa que nós mais desejamos em vida. Eu sei, gente, é difícil, não é fácil. E isso é um trabalhar de todos os dias. Nós vamos trabalhar isso todos os dias um pouquinho na nossa vida. E por misericórdia o Senhor vai nos ajudar. Amém? Mas não deixe de desejar o céu. Não deixe de pensar sobre o céu. Não deixe nem por um dia de pensar que você precisa estar apto a viver com Cristo no céu. E que para estar apto, você precisa conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Sobretudo, você precisa desejar esse céu. Amém? Eu estou verdadeiramente muito feliz de ter tido a oportunidade de conversar com vocês sobre essa lição, que eu poderia dizer que é uma das lições mais importantes de todas que a gente já teve aqui. E Deus se agrada de nós quando nós tentamos conquistar esse céu, quando nós tentamos estar em condições de viver nesse céu, porque é um céu para santos, é um céu para os puros e para os separados. Em outra oportunidade a gente pode falar um pouco melhor sobre isso. Mas, gente, não é para todo mundo. Não é para quem quer viver de qualquer jeito. Não é para quem quer viver qualquer vida. Não é para quem quer só levar. Eu vou viver. Que ideia deu? Não, gente. É para quem quer algo espetacular. É para quem quer viver com um Deus inenarrável. Vocês sabem o que é isso, né? Um Deus que não se pode falar sobre ele, definir Deus. Eu não posso colocar Deus no potinho, porque ele é sempre infinito e maior do que isso. Então, assim, vamos orar nesse momento. Vamos orar para que Deus ele nos dê entendimento sobre esse céu, que ele implante nos nossos corações o desejo de morar nesse céu com ele, e que esse céu seja a coisa mais importante, assim, viver com Deus eternamente seja a coisa mais importante das nossas vidas, mais preciosa das nossas vidas. Espírito Santo, muito obrigada, Senhor, por conversar conosco sobre essa lição, sobre essa necessidade de nós amarmos esse céu e amarmos essa vida contigo e desejarmos, Senhor, viver contigo eternamente. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a ter um entendimento mínimo sobre esse céu maravilhoso, Deus. Que o Senhor possa implantar em nossos corações um desejo inconsequente, um desejo infinito por esse céu, Deus. Em nome de Jesus, Deus, trabalha nos nossos corações, Pai. Que nada seja maior em nossos corações do que o desejo de viver contigo eternamente. Por favor, Pai, nos ajuda. Nós temos dificuldades, nós temos, às vezes, até outras prioridades, medos, angústias, tristezas que nos fazem temer a morte. Mas Deus nos ensina a não temer a morte, sim desejar. Muda, Senhor, nosso medo, nossas angústias quanto à morte. Transforma em nós por uma certeza de salvação. Transforma, Senhor, nos ajudando a ser cada dia melhor, nos ajudando, Senhor, a nos livrarmos dos pecados que nós temos, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço que ajude, Senhor, a todos nós, aos nossos pais, aos nossos avós, à nossa família. Deus, nós queremos, Pai, ser salvos e queremos que as nossas famílias também sejam salvas. Então, em nome de Jesus, nos ajuda. É o que eu te peço
nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, que o Espírito Santo de Deus possa conversar mais com você, pessoalmente, particularmente, sobre como é esse céu maravilhoso e como vai ser top viver com Cristo na glória. Amém? Um super beijo no seu coração. Não esquece de falar com Deus pelo menos uma vez por dia sobre esse céu, por favor, tá? E a gente se vê por aí. Até mais tarde no culto, hein?